Olá, pessoal! Hoje no nosso canal nós vamos entrevistar o professor Heitor Romero, que é doutor em desenvolvimento local e planejamento do território. Ele é doutor pela Universidade Complutense, localizada na cidade de Madrid, na Espanha. Inclusive, o professor Heitor Romero, ele também é professor do Programa de Desenvolvimento Local da Universidade Católica Dom Bosco, na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, no vídeo de hoje, nós vamos poder compreender um pouco mais com o professor Heitor a ciência do desenvolvimento local. Eu acredito que muitos talvez ainda não conheçam essa área do conhecimento humano, né? E nós vamos poder, então, entender não só os princípios dessa ciência, como também vamos poder entender um pouco mais sobre esse programa da Universidade Católica Dom Bosco, que é localizado na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Inclusive, é um dos programas pioneiros no Brasil. Professor Heitor, desde já, muito obrigado por nos conceder essa entrevista. Com certeza, o senhor vai enriquecer muito o nosso canal e também vai enriquecer muito o nosso conhecimento sobre uma área que talvez ainda não seja de amplo conhecimento na academia, mas que sabemos que está crescendo muito. Então, professor Bruno Marini, é um prazer estar aqui com você, sabe? Gosto muito dessa sua iniciativa em promover diálogo nas diferentes áreas. O Programa de Desenvolvimento Local da nossa universidade, ele nasceu há questão de 20 anos, né? E por inspiração, não sei se eu posso dizer isso, vai faltar um pouquinho de humildade aqui, né? Por inspiração do nosso doutorado na mesma área, na Universidade Complutense de Madrid. Assim que nós retornamos, né, a universidade tomou a iniciativa de reunir um grupo de professores e fundar esse programa. Mas eu não comecei a participar desde o início, mas outras pessoas, né, como o professor Mich, como o professor professora Cleonice, a professora Maria Augusta, o professor Ávila, Vicente Fidelis de Ávila, começaram esse programa. Então, a ciência do desenvolvimento local, como o próprio nome pode indicar, é um fortalecimento dos pensamentos locais, né, para empoderar as comunidades, dar voz e vez à comunidade, valorizar a cultura local, né? E, como falando em cultura, é algo interdisciplinar. Então, vai desde as tecnologias, né, até as ciências humanas, ciências sociais aplicadas, né, as ciências agrárias, meio ambiente. Então, é extremamente diversificado e amplo, né? Então, este programa, ele tem propiciado assim inúmeras possibilidades na formação de mestres e doutores. Para você ter uma ideia, Bruno, nós já certificamos cerca de 20 doutores nessa área, a partir da existência do programa, e há aproximadamente 250 mestres, do qual o professor Bruno Marini é um deles, né? E nos honra a presença, porque está como professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, nossa co-irmã, nossa companheira. Então, é mais ou menos isso, Bruno. Muito bem, professor. E, professor, como o senhor bem mencionou, né, esse programa ele é interdisciplinar. Quais que são as vantagens de trabalhar dessa forma? O professor Bruno, são inúmeras as vantagens. Para você ter uma ideia, no nosso corpo de professores, nós somos todos de áreas distintas, né? E eu digo que eu sou um dos interdisciplinares devido ao próprio processo de formação. Para você ter uma ideia, a minha primeira graduação é na área de ciências naturais. Depois eu fiz uma graduação na área da educação, fiz pedagogia com administração e supervisão escolar. Depois eu fiz uma especialização em filosofia e história da educação. O meu mestrado em educação, formação de professores. E fiz o colimar desse processo com o doutorado em desenvolvimento local. E se nós formos olhar, nós temos professores que são doutores em história, doutores em linguística, doutores em economia, doutores em ciências sociais aplicadas, né? Doutores em ciências ambientais, doutores em engenharia, em software de engenharia, né? Engenharia da computação.
enfim, doutores em ciências sociais voltados para o aspecto histórico. Então, olha que interessante. As vantagens são que nós podemos receber inúmeros alunos, né? Pessoas que querem trabalhar nas suas áreas distintas, e isso possibilita atender um leque muito grande de pessoas, né? Essa é uma das vantagens. Agora, eu não diria desvantagem, mas um desafio é nós acompanharmos exatamente essa diversidade de pensamento, porque então a gente tem que atuar, é como se a gente tivesse 4 braços, 5 pernas, né, 2 cabeças, porque a dinâmica é muito grande, né? A dinâmica é muito grande. Então, é um desafio ao estudo permanente. Mas as vantagens são muitas porque a gente passa a ter uma visão múltipla do mundo e da história, né? O professor sempre é muito requisitado, né? Ainda mais na área do doutorado, né, professor? Então, a gente entende, É, tem problema não. O pessoal vai ligar várias vezes aí para o senhor, não tem problema eu não. já desliguei o celular aqui, eu peço desculpas, né? Porque Não, tem problema não. nós estamos num processo de, embora trabalhando home office, né? Eu trabalho em casa aqui, mas os contatos são muitos, né? Nós estamos com muitos alunos, né? Estudando em casa e nós temos que atender, está bem? Eu pensei que alguém não tivesse percebido o telefone tocando, mas isso aconteceu, né? Não, fica tranquilo, professor. Professor, o desenvolvimento local, ele trabalha muito com a questão de empoderamento de comunidade, né? Então, uma pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é, quando o pesquisador ele trabalha com comunidades, né, ou com uma determinada comunidade, que contribuições ele pode dar para o empoderamento da comunidade, né? Eu até gostaria que o senhor explicasse, né, que esse vídeo ele vai ficar para até mesmo pessoas que talvez não sejam de uma determinada área acadêmica para assistir, né? Sim, Até gostaria que o senhor sim. explicasse primeiro o que seria esse empoderamento, né, da comunidade, né? E depois explicar como que o pesquisador ele pode contribuir, né, para esse empoderamento. Então, Bruno, a primeira coisa que a gente tem que dizer é que essa palavra empoderamento, ela tem que ser relativizada. Não é propiciar poder absoluto às comunidades, poder absoluto às pessoas, mas é conduzir as pessoas e, por conseguinte, o conjunto delas, que é a comunidade, a terem voz e vez nas decisões de uma cidade, por exemplo, nas decisões do seu bairro, nas decisões dos órgãos colegiados, enfim, que tenha voz e vez. Então, como é que o agente em desenvolvimento local, o pesquisador em desenvolvimento local pode colaborar? Propiciando meios, formas e oportunidades para que essas pessoas, né, elas mesmas vão se empoderando, porque diz respeito às suas próprias vidas, né? Então, e como é que isso é feito? Conhecendo os valores locais, identificando as potencialidades locais, identificando o capital humano presente nas comunidades, né, para que eles sejam bem requisitados, para que sejam bem vistos, né? Então, na verdade, é um trabalho de congraçamento comunitário, né? É fazer determinadas iniciativas de mobilização comunitária no bom sentido, né? Não para causar confusão, coisa semelhante, não. Mas é para congregar esforços, né? E para isso tem que se valer da própria comunidade, com aquilo que ela tem. Se ela tem associação de moradores, se ela tem pequenas associações de comércio, se ela tem clubes de mães, escolas, né, clubes recreativos, sempre valorizando muito as iniciativas colegiadas da comunidade. Então, o pesquisador, o agente de desenvolvimento local tem que estar intimamente relacionado com essa comunidade, né, para que faça pesquisa participante, por exemplo, em que essas pesquisas, na verdade, é muito mais para conhecer o modo de pensar e agir dessas pessoas e ajudando essas pessoas a propiciarem melhorias para o seu próprio contexto, para o seu entorno, né? Descobrindo valores ali. Então, é um trabalho assim de muita proximidade para fortalecer as relações primárias das pessoas, né? Porque, na verdade, as relações primárias elas se identificam muito na dimensão familiar. E quando vai para a comunidade, vai se perdendo essas relações primárias
e entrando na dimensão das relações secundárias. Então, o envolvimento numa comunidade é para fazer uma tentativa de fortalecer aquilo que resta das relações primárias. É como se fosse, assim, uma grande família, né? Uma comunidade, uma grande família. Agora, aí, o que se deve se discutir é a dimensão dessas comunidades, né? De repente, a nossa comunidade pode ser um bairro, até um bairro rural de uma cidade, né? Como nós temos em Campo Grande 2 bairros rurais, né? Pode ser também num distrito ou num bairro de uma cidade. É nesse sentido. Então, o nosso papel é de fortalecer as relações das pessoas, né? E, obviamente, nisso, incutindo ali, propiciando a reflexão sobre os valores que são cultivados ali, porque é outra coisa que tem que ser muito bem pensada. Valorizar a cultura não é valorizar tudo que acontece na comunidade. Por exemplo, se criou-se uma cultura negativa de furto numa comunidade, isso não tem que ser valorizado, né? Se desenvolveu hábitos assim de desrespeito às senhoras de idade, às pessoas de idade, um desrespeito às senhoras, né? Um desrespeito à mulher, violência contra a mulher. Não, isso não consideramos cultura. Isso é um desvio cultural, tá bem? Então, na medida em que o desenvolvimento local acontece, é para fortalecer as virtudes e não os vícios, fortalecer os bens e não as coisas ruins, as coisas más, né? Porque o ser humano, como você bem sabe, né? Você é uma pessoa muito bem informada nesse ponto de vista jurídico, né? Quer dizer, nós temos potencialidades boas e más, né? Então, nós não queremos, ao fortalecer as relações primárias, fortalecer relações negativas, relações más, né? Tá bem? É nesse sentido, então. É para propiciar o bem da comunidade. Perfeito, professor. Muitos dos que vão ver esse vídeo são da área jurídica, né? Então, que relação existe entre o desenvolvimento local e o direito, principalmente no que diz respeito aos direitos humanos? Pois é, muito interessante isso, viu? Nossa Senhora, acho que tem tudo a ver. Porque a temática dos direitos humanos ela é extremamente ampla, né? E quem é da área jurídica sabe que tem todo um histórico, né? Desde os direitos do homem, muito lá atrás ainda, vinculado à França, depois aos Estados Unidos e ao final da guerra, da Segunda Guerra Mundial, né? Então, as nações vencedoras da guerra se reuniram, né? E estabeleceram lá, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E se a gente ler com atenção os 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente vai ver que ela abrange praticamente todos os aspectos da vida humana. Então, o desenvolvimento local, ele faz muita questão de que os direitos humanos sejam respeitados em todas as dimensões, em todos os seus aspectos. Então, trabalhar com o desenvolvimento local na verdade, propiciar uma melhoria das relações com relação aos direitos humanos, né? Com relação à moradia, com relação à alimentação, com relação à educação, com relação à saúde, com relação à segurança, né? No sentido mais amplo possível. E, acima de tudo, dizer que todas as pessoas, independente de qualquer outro critério, são dignos e merecedores de um tratamento que purifique, que promova, né, efetivamente os direitos humanos em todos os seus aspectos. Então, o desenvolvimento local ele tem uma relação muito íntima, né, com o que com o que são os direitos humanos, tá bem? Perfeito, professor. Um aspecto interessante, professor, é que nós hoje estamos passando, né, pela pandemia, né, da Covid-19. Como que o desenvolvimento local tem visto essa pandemia, né, e as consequências que ela tem trazido às comunidades, né? O impacto da pandemia às comunidades. Pois eu estava vendo algumas reportagens mostrando, né, que mostraram, aliás, que a cada 100 anos nós estamos vivendo assim algum drama, né, um trauma mais geral na humanidade. Parece-me que o anterior a isso foi a chamada gripe espanhola, que não é exatamente nascida na Espanha, né? Mas em vários outros locais é bastante discutido isso, e isso está fazendo 100 anos, um século. E agora nós estamos novamente passando por esse
esse trauma social que já atingiu milhões e milhões de pessoas, né? Lamentavelmente, o Brasil está aí com cerca de 30 mil mortes, né? É uma coisa extremamente dolorida. Então, como ceifa vidas, é claro que o desenvolvimento local deseja discutir isso com a maior propriedade possível, sem sabe, aquele exagero dos comentários, sem torcer a folha do jornal para pingar gotas de sangue, não é isso. Mas tomar todo o cuidado necessário para que a comunidade seja, nas suas relações primárias e secundárias, um procedimento de muito cuidado de uma pessoa com a outra, né? Eu acho que nós temos que nos cuidar, né, simultaneamente. Então, tomar aqueles cuidados que o pessoal da área da saúde, né, tão bem nos dão, tá bem? Usar máscara, sabe? Não fazer aglomerações, evitar aquelas oportunidades de contágio, porque a gente não sabe quem está transmitindo a doença. Então, o desenvolvimento local, como se interessa por comunidades, né, mesmo que essas comunidades sejam um pouco mais restritas, um pouco mais amplas, vai fazer sempre uma pregação de muito cuidado pela vida das pessoas. Não haveria desenvolvimento local se não houvesse um alicerce sobre aquilo que é, em primeiro lugar, o ser humano como tal, né? E o ser humano como tal só se justifica se eu pensar que ele esteja vivo. Então, eu tenho que pensar nas comunidades de pessoas saudáveis, né? Pessoas que têm o direito de viver de modo pleno, né? Vida em abundância. Perfeito, É nesse professor. sentido. Provavelmente, professor, ao assistir esse vídeo, muitas pessoas vão começar a se interessar, né, pela ciência do desenvolvimento local, né? Perfeito. Então, caso algumas pessoas queiram se aprofundar sobre o estudo do desenvolvimento local, né, quais bibliografias básicas o senhor recomendaria para essas pessoas? Eu vou me atrever aqui a fazer, não sei se é permitido isso, né? Mas Fique à a primeira vontade. coisa, eu acho que a primeira coisa deveria fazer uma visita na página da Universidade Católica Dom Bosco e lá localizar os cursos de pós-graduação stricto sensu. Dentre eles está lá desenvolvimento local em contexto de territorialidade. Entrando naquele link, as pessoas vão encontrar lá inúmeras informações, dentre elas uma vasta bibliografia a esse respeito, né? Isso é uma coisa. A outra coisa, o que me vem à memória nesse momento assim, você sabe, professor Bruno, que o desenvolvimento local, por incrível que pareça, ele nasceu aí em torno de 1980, né? Notadamente na Europa, Espanha, Itália, depois no Chile, aqui na América do Sul, né? Aí no Brasil também, mais para perto de 1990. E esses pensadores que foram concebendo queriam valorizar as comunidades locais. E ao fazer isso, tinha um pezinho assim, naquele assim, sabe, eu sou mais ou menos do contra o que está acontecendo, então, um movimento mais de esquerda, né, foi assumindo um pouco essa ideia de desenvolvimento local. Hoje está bastante diferente, mas nasceu com esse pensamento um pouco mais, digamos assim, entre comilhas, né, um pouco mais revolucionário. E nesse contexto estão ali o professor Milton Santos, um brasileiro respeitado no mundo todo, o Max Niff, que é um chileno, né? Philippe Butler, que é um europeu, o professor Antônio Elizalde, outro chileno, né? Agora já está aposentado, né? Mas ele ainda tem uma vasta literatura a esse respeito, notadamente quanto à dimensão humana do desenvolvimento local. Esse é o professor Antônio Elizalde. Também nós temos ali o professor José Carpio Martí, ele é um espanhol da Universidade Complutense de Madrid, e que tem uma literatura vasta. Também o seu companheiro da Universidade Complutense de Madrid, Miguel Ángel Troentino, né? É outra pessoa que também deixou uma vasta literatura a nosso respeito. E aqui no nosso programa, vai faltar um pouco de humildade da nossa parte, né? Pode Mas falar, professor. nós temos ali os nossos pares, né? Nossos pares, por exemplo, a professora Cleonice Alexandre Le Bourgelat. Nós temos assim uma referência entre nós, não está mais no programa, mas continua sendo uma referência. O professor Vicente Fidelis de Ávila.
Na Espanha, um hispânico americano, né, Manuel Castells, com a Sociedade em Redes. Nós temos o nosso atual coordenador, o professor Michel Constantino, que também é uma referência nessa área, ciências de dados, né? Nós temos ali o Emerson Pistori, que discute muito a visão computacional e o desenvolvimento local. Nós temos a professora Maria Augusta de Castilho, que gosta muito do aspecto cultural, histórico e desenvolvimento local. Nós temos a professora Arlinda Canteiro Dorsa, né, que tem vários trabalhos publicados a respeito da questão cultural, linguística e o desenvolvimento local. Né? E, modesta à parte, o nosso trabalho também, que está à disposição ali, né, para quem quiser consultar. Tá bem? É nesse sentido, então. Ok, professor. Eu acho que agora aqueles que irão assistir esse vídeo, né, com certeza saberão aonde buscar mais informações. Olha, Tá professor, certo. com certeza essa entrevista será de grande proveito. E assim que passar esse período da pandemia, nós temos que também agendar uma palestra presencial sua lá na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, né, aqui em Campo Grande. Então, desde já, lhe deixo o convite. Provavelmente, né, nós vamos ter um período muito interessante após a pandemia, onde vão voltar os eventos presenciais, talvez vai haver até um boom, né? E assim como falei com outros entrevistados, né, também gostaria de dizer ao senhor que seria uma honra tê-lo presencialmente conosco lá na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Professor Bruno Marini, eu fico muito feliz, muito contente de ter sido entrevistado pelo senhor, tá? Me coloco à disposição e tenho certeza que será uma honra muito grande e espero contribuir, né, com alguma coisa, né? Se bem que nós sabemos que o mundo é extremamente dinâmico, né? Que as coisas mudam muito rapidamente e temos certeza de que as certezas de hoje são as dúvidas de amanhã, então estamos abertos para esse universo da pesquisa, do entendimento, né? E fique à vontade para nos convidar quando necessário. Então tá jóia. Pessoal, então deixamos aí à disposição de vocês mais uma entrevista sobre uma temática interessante, a temática do desenvolvimento local. Se cuidem e um abraço a todos. Fiquem com Deus.